A paz de Deus, a santa paz de Deus a toda irmandade. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A paz de Deus, ó querido ouvinte, a paz de Deus a todos. Aqui quem vos fala, sim, é a irmã Tânia, da plataforma do canal do YouTube. Um canal de evangelização, um canal de palavra de Deus, um canal de evangelho genuíno segundo Jesus Cristo. Um canal para te levar mais próximo do Criador, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus vivo. Glória a Deus, irmãos, aleluias! A irmã Tânia passa por aqui para deixar a luz da palavra. Portanto, se inscreva no canal, sim. Clique no sininho para receber todas as notificações. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E compartilhe, sim, compartilhe este vídeo, este culto que abre agora, em nome do Senhor Jesus, que é vive e reina eternamente. Amém, irmãos? Amém, querido ouvinte? Louvado seja Deus, a santa paz de Deus. Ainda, irmãos, dia 14, sim, 14 de março de 2025. A irmã Tânia vem com a luz da palavra. Vamos começar com Gênesis 1, sim, onde houve tudo, o haja do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o próprio Deus. E ele disse que haja luz, e assim houve. Louvado seja Deus, né, irmãos? Vamos fazer uma oração e o Senhor já falará com as nossas almas em Gênesis 1, o primeiro capítulo de todo o princípio. Louvado seja Deus. Levemos os nossos pensamentos ao trono da graça, irmão. E assim o Senhor falará com as nossas almas. Irmãos, de fundo, hino 360. Sim, irmãos, que diz assim, ó. Do mal apartados devemos estar. Um Deus que disse haja luz e assim houve, não tem lugar. Quando nós se encontramos com esse Deus, não há lugar para a escuridão. Amém, querido ouvinte? Amém, irmandade? Amém, meus irmãos em Cristo? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Sim, irmãos, levemos os nossos pensamentos ao trono da graça. E assim o Senhor dos altos céus nos ouvirás. Depois, irmãos, louvem o hino 360. Escute no seu carro, na sua casa, e seja visitado pela presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Se esses shorts os irmãos não conseguirem ver, continue no canal da irmã Tânia. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos mais uma vez, Senhor, na sua santa e bendita presença. Louvado seja Deus. Para te pedir perdão dos erros, para te agradecer por essa força, por essa graça, por essa misericórdia, por esse olhar, por essa direção, Shurian de Ras, de Clas, de Show de Ras. E por esta palavra, Senhor, por este momento contigo. Obrigada por nos aceitar, Senhor, na sua santa, poderosa e bendita presença, Pai. Louvado seja Deus. Te agradecemos, Senhor, pelo fôlego, Pai, de vida. Te agradecemos, Senhor, pela noite que nos tem dado, pelo nosso lar, pelo alimento, Senhor, pela graça, louvado seja Deus. E por nos prometer a coroa da vida eterna. Se permanecemos, Senhor, nos pés da cruz, nos seus pés, Senhor, nos pés da cruz, meditando, aprendendo, ensinando, louvado seja Deus. Meditando, Pai, aprendendo, Senhor, a Tua santa e bendita palavra. Sim, Senhor, esteja conosco, Pai. Agora, Senhor, à luz da palavra, na força de Deus, Senhor, e no Espírito Santo do Deus vivo, sede conosco, Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina eternamente. Amém, meus irmãos? Amém, querido ouvinte? Louvado seja Deus. Vamos então, irmãos, na força de Deus e na guia do Espírito Santo para Gênesis 1. A irmã Tânia fará a leitura e o Senhor, através do seu Santo Espírito, Shurian de Ras, de Clas, de Show de Ras, se revelará para nós. Amém? Vamos lá, ó. Primeiro livro de Moisés. Quem fez o livro de Gênesis, quem escreveu, né? Segundo o Espírito Santo do Deus vivo, o Espírito Santo ia falando
né, narrando e Moisés ia escrevendo. Amém? Então, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Gênesis significa o que, irmãos? Princípio de todas as coisas. Início, né? Louvado seja Deus. Diz assim o título de Gênesis, capítulo 1. A criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. Shurian de Ras, de Klas, de Show de Ras. A criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. Versículo 1, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Na comunhão, tá? Fiquemos na comunhão. Shurian de Ras, de Klas, de Show de Ras. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Shurian de Ras, de Klas, de Show de Ras. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3, irmãos. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Shurian de Ras, de Klas, de Show de Ras. Irmãos, pode glorificar. O Senhor está aqui, sobre nós. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, Shurian de Ras, de Klas, de Show de Ras. E as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Versículo 6, irmãos. E disse Deus, haja uma expansão, Shurian de Ras, de Klas, de Show de Ras. Haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre as águas e águas. Louvado seja Deus. Irmãos, sinta a presença de Deus aí, aonde você está. Irmão e querido ouvinte, louvado seja Deus. Sinta a presença desse Deus que diz, haja, e assim há. Sinta a presença desse Deus. Amém? Louvado seja Deus. Shurian de Ras, de Klas, de Show de Ras. Perdão, irmãos, a presença de Deus é muito forte aqui. Louvado seja Deus. Versículo 7, né, irmãos? E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Shurian de Ras, de Klas, de Show de Ras. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Shurian de Ras, de Klas, de Show de Ras. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, Shurian de Ras, de Klas, de Show de Ras, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, Shurian de Ras, de Klas, de Show de Ras, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, louvado seja Deus. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Louvado seja Deus. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Louvado seja Deus.
e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. E Deus os pôs na expansão dos céus. Shuriam de ras, de clas, de show de ras. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Louvado seja Deus. E foi a tarde e a manhã o dia 4º. Glória a Deus. E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis de alma vivente. Shuriam de ras, de clas, de show de ras, de cantaramanaya. E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Shuriam de ras. E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziam conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Louvado seja Deus. E foi a tarde e a manhã o dia 5º. A criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Louvado seja Deus, irmãos. Glória a Deus. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Louvado seja Deus. Shuriam de ras, de clas, de show de ras. Irmãos, o Senhor está aqui. Ele age da maneira que lhe apraz. Shurias de clas, de show de ras. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Shuriam de ras, de clas, de show de ras. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. Glória a Deus. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai, Shuriam de ras, de clas, de show de ras, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se moveu sobre a terra, que se move sobre a terra. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Louvado seja Deus. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore, e que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Louvado seja Deus. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto da árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Louvado seja Deus. Shuriam de ras, de clas, de show de ras, de cantaramanaya.
Shurianderras, declas de Shunderras, de Kitarandai. Louvado seja Deus, irmãos. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que a alma vivente, toda erva verde, será para mantimento, e assim foi. Louvado seja Deus. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E todo o animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há a alma vivente, toda erva verde, será para mantimento, e assim foi. Glória a Deus. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Já não era mais bom, era muito bom. Louvado seja Deus. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército, Shurianderras, declas de Shunderras, foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, Shurianderras, declas de Shunderras, que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, Shurianderras, declas de Shunderras, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém, irmãos? Amém, querido ouvinte? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus fez todas as coisas. Deus fez 7 coisas e disse que era bom. E afinal, quando ele olhou tudo feito, louvado seja Deus, ele disse, é muito bom. Glória a Deus. Assim diz o Senhor, para mim e para ti. Ele fez todas as coisas, 7 coisas fez, e as 7 coisas ele achou muito bom ao final. E ao 7º dia, irmãos, diz a palavra, diz as escrituras sagradas, que ao ver toda a sua obra, ao 7º dia, ele descansou. Ele santificou o 7º dia e descansou, louvado seja Deus. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, que tinha feito, descansou no 7º dia, e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Louvado seja Deus, irmãos. O Senhor, irmãos, Ele diz as Escrituras Sagradas que o dia 7, Shurianderras, declas de Shunderras, é o dia perfeito. Sempre, irmãos, entenda que o 7º dia é o dia perfeito. É o dia em que o Senhor santifica. É um dia diferente. Todo dia 7, a 7ª semana, os 7 dias da semana, sempre, irmãos, não se esqueçam. O 7º dia é o dia da perfeição, porque o Senhor fez todas as coisas e achou muito bom a sua obra. Louvado seja Deus. Ele descansou e abençoou a sua obra. Esse Deus, irmãos, que disse haja luz e houve luz. Esse Deus, irmãos, que fez separação entre as trevas e a luz, entre a formação, né? Louvados, a expansão, separação entre as águas que estavam debaixo da expansão
e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Tudo quando ele diz, irmãos, as coisas o obedecem. Shurian derras, declas deixou derras. Ele fez aonde existia num certo momento a terra sem forma e vazia, e havia as trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, louvado seja Deus, se movia sobre a face das águas. Então tinham 2 tempos, Shurian derras, declas deixou derras. Sem forma, vazia, trevas. Mas o Espírito Santo de Deus se movia entre as trevas. E sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Queira nesta noite o Deus que traz a existência a tudo aquilo que não existia. Deus de ordem, louvado seja Deus. Não tinha, irmãos, não tinha, querido ouvinte, não tinha forma, era vazia, tinha trevas, mas o Senhor veio com a sua vontade, com a soberana vontade, com a sua perfeita vontade, perfeita, boa e agradável vontade, e tudo foi colocado no lugar. Shurian derras, declas deixou derras. E ao 7º dia, o dia perfeito, 7º dia, o dia perfeito, ele viu a sua obra toda que ele fez e disse assim, muito bom. Ele achou muito bom, ele não achou mais bom. Ele achou muito bom. E assim ele descansou e abençoou a sua obra. Assim é o Senhor na minha e na sua vida hoje. Assim diz o Senhor para mim e para ti. Shurian derras, declas deixou derras. Ele traz ordens para nossas vidas. Ele traz ordens para os nossos dias daqui para frente. Assim diz o Senhor. Amém, meu irmão em Cristo. Amém, querida Irmandade. Amém, testemunhado dessa graça maravilhosa. Amém, querido ouvinte, homens e mulheres, de crianças a idosos. O Deus do haja está aqui para dizer para mim e para ti que Ele faz todas as coisas. Ele ordena e tudo volta ao seu lugar e fica tudo muito, muito bom. Não bom, muito bom. E Ele santificou e a abençoou. Amém? Receba essa palavra porque veio da parte de Deus e não da irmã Tânia. A irmã Tânia se despede aqui, tarde da noite. Amanhã a irmã Tânia volta às 8 da manhã. Glória a Deus, aleluias. Com o culto ao vivo, aberto em nome do Senhor Jesus. Amém, querido ouvinte. Amém, meu irmão em Cristo. A irmã Tânia volta com o culto de revelação, de ensinamento da palavra. Shurian derras, declas deixou derras. Às 8 da manhã. Amém, irmãos? Amém, querido ouvinte? Louvado seja Deus. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. A paz de Deus. Deus seja louvado.